Olá, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Cal e eu tô aqui hoje para dividir com vocês os melhores livros que eu li em 2020. Mas antes de contar esse segredinho, melhor, não é segredo para ninguém, porque eu coloquei lá no Scooby a nota, né? Mas aqui eu classifico os livros, então aqui tem um peso a mais, entendeu? Mas antes de falar sobre isso, eu quero pedir para que você se inscreva no canal, caso não seja inscrito, e não deixe de deixar um like no vídeo assim que terminar de assisti-lo. Ou pode deixar agora também, tranquilo. E não esqueça também de compartilhar o vídeo com algum amigo. Lembrando que o link destes livros aqui estarão ali na caixa de descrição para vocês adquirirem os livros pelo link do canal na Amazon e assim ajudar o canal a se manter. Mas chega de enrolar, vamos aos melhores livros de 2020. Em 2020 eu li 59 livros e eu escolhi os 10 melhores entre eles. Em 10º lugar, eu estou pensando em acabar com tudo do Iain Reid, publicado pela editora Fábrica 231. Esse livro aqui foi uma surpresa para mim, por mais que ele tenha sido confuso, ele foi bastante engrandecedor, ele me ensinou muitas coisas e para mim isso é bastante valioso numa história. O que ele quis passar, tanto que olha só que loucura, quantas marcaçõezinhas, isso aqui são frases e trechos que eu achei primorosos, que eu gostei muito, eu adorei a escrita do Iain, gostei bastante mesmo, e eu acho que a mensagem que o livro quis passar no fim de tudo foi bastante importante e eu gostei muito dessa história aqui, por mais confusa que ela possa parecer. Em 9º lugar, teremos um queridinho também aqui deste ano, que é Doutor Sono, do Stephen King, publicado pela Suma. Doutor Sono também está cheio de marcações, todos os livros que eu tenho aqui, na verdade, estão cheios de marcaçõezinhas, e Doutor Sono foi um livro que me agradou demais, tanto que ele se tornou o meu livro preferido do King. Para vocês terem uma ideia o quanto eu gostei dessa história aqui. Por mais que tenha algumas coisas que eu achei meio doidinhas, né? Meio bem estilo King, ainda assim a escrita do autor tá ótima aqui, bem do jeitinho que eu gosto. Particularmente a escrita dele, para mim, ela, por mais enrolada que ela possa parecer para algumas pessoas, eu adoro mesmo viajar junto com ele nas histórias. E Doutor Sono me cativou bastante por isso, mas também pelos seus personagens. Todos os personagens aqui da história são bastante interessantes. Em 8º lugar, temos uma surpresa. Um livro que eu comecei a ler mais para poder assistir ao filme e fazer um vídeo aqui no canal para vocês. E, na verdade, eu acabei amando, que é A Química que Há Entre Nós, da Crystal Sutherland, publicado pela editora Alt. Além desta capa aqui ser linda, este livro é muito bonito, é muito engraçado. Eu ri muito lendo este livro, por mais que eu tenha dito num vídeo recente que o do que eu me divertiu bastante nos últimos tempos, e realmente me divertiu. Este aqui foi o livro mais engraçado e triste também que eu li em 2020. Para quem ainda não teve a oportunidade de ler A Química que Há Entre Nós ou só assistiu ao filme, não deixe de ler este livro aqui. Vale demais a pena. E agora, em 7º lugar, temos Estudos sobre Veneno, da Maria V. Snyder, publicado pela editora Arlequim. Este livro aqui foi uma coisinha que eu sabia que eu ia gostar. Não que eu ia gostar tanto, mas eu sabia que ia gostar porque fala de magia. Então, magia já me atrai bastante. Acho muito interessante essa história aqui. E mais interessante ainda que temos um pouquinho também sobre venenos. Fiquei sabendo várias coisinhas aqui sobre venenos que são muito interessantes também. E os personagens deste livro, gente, todos os personagens são incríveis. Toda a história em torno da magia, por mais que a gente conheça muito pouco, é muito legal. Os diálogos, os relacionamentos entre eles. Tem amigos aqui, os amigos da Helena, que ela acaba conquistando durante a história. São dois amigos fantásticos que eu adoro. Eu acho que são... Acho que pelo menos deste ano aqui foi um dos amigos que eu mais gostei de todas as histórias que eu li. Com certeza foi deste livro aqui. Enfim, eu não tenho o que falar deste livro. Eu acho que talvez podemos problematizar um pouquinho o relacionamento da Helena com o Rayad, mas ainda assim é muito legal ver os diálogos deles, eles conversando, o suporte que ele dá a ela também. Tanto que agora em 2021 eu vou ler Estudos sobre Magia, que é a continuação deste livro aqui, e eu quero saber ainda mais sobre a magia dessa história aqui. Em 6º lugar, temos um livro que eu li no Kindle em e-book, que é Valsa Maldita, da Tess Gerritsen.
Valsa Maldita me surpreendeu não só pela sua questão sobrenatural em relação a uma partitura de valsa, mas sim sobre o que tem por trás, sobre a questão do Holocausto, sobre a questão dos judeus na Itália. A questão do romance também é valiosa, mas eu acho que o mais importante é o background dessa história aqui, do que estava acontecendo na Itália na época em que o autor da partitura viveu, e o que ele passou, o que ele ouviu, o que ele viu, e por que essa partitura é tão forte como ela é. Em quinto lugar, é o segundo livro de uma série de um autor que eu conheci este ano, que é Uma Sombra na Escuridão, do Robert Brainsza. Eu também li este livro em e-book no Kindle, mas eu pretendo adquirir ele físico, porque eu fiquei absurdamente fascinada por essa série este ano. Foi uma loucura o quanto eu li rápido essa história. Uma Sombra na Escuridão, para mim, foi um livro redondinho, quase perfeito, tanto que ele teve 4.5 de nota. Ele teve um personagem que é o vilão da história, digamos assim, que não é só um vilão, também é uma vítima, e eu achei muito interessante isso. E também o vilão, né, vamos usar este nome, ele sai um pouco da nossa zona de conforto, do que a gente está acostumado a ver, principalmente o gênero dele. O que eu adorei, e eu achei muito interessante as informações que ele traz sobre o que ele passou, né? Sobre o que esse vilão passou antes, ou por que ele tá causando tudo isso, né? O que fez ele fazer tudo isso. Não que tenha justificativa, mas ainda assim é muito interessante tudo que este vilão é capaz de fazer. E a parte do romance da Erika também tá mais engraçadinha, tá tendo um chove não molha ali, que até que foi bem legal nessa história. E acompanhamos também um pouco do luto da Erika, né? Todo esse tempo que ela se encontra em luto e o que aconteceu, um pouco mais do que aconteceu com o marido dela precisamente, o porquê ela se sente tão culpada também. Tem muita coisa interessante neste livro e pra mim é o melhor da série. Eu não li o último ainda, né? Mas de todos que eu li, acho que eu li 5, se eu não me engano, este Uma Sombra na Escuridão é o melhor. E pegou o 5º lugar aqui dos melhores livros de 2020. E em quarto lugar, uma coisa que eu amei tanto. Por mais que tenha sido 4.5 estrelas, não foi 5 estrelas, mas não foi porque ele não é maravilhoso, tá? Foi por uma crítica boba minha em relação a um colar. Eu me apeguei nesse colar e por isso que eu reduzi essa estrela, porque eu achei que ele deveria ter tido um pouco mais de atenção no final, pois ele teve bastante atenção durante a história. Mas enfim, o livro é O Silêncio da Casa Fria, da Laura Purcell, publicado pela Dark Side, e foi uma surpresa maravilhosa deste ano, ó. Olha só quantidade de marcaçãozinha que tem, gente. É maravilhoso. Extremamente bem escrito. Ele acontece na época vitoriana. É lindo, lindo. A história é muito bem escrita. É a história de fantasma, que adoramos aqui, né? Olha, a folha de guarda também é muito linda. No final é a mesma coisa, né? Tem isso. Ah, essa história é maravilhosa, o final dela é maravilhoso, porque ela te deixa um pouco em dúvida sobre se aquilo que você... A nossa protagonista aqui, ela é realmente tão confiável, que realmente o final... Porque o final, ele deixa uma pequena dúvida. Por mais que eu admito pra vocês, eu confiei totalmente nessa protagonista aqui, mas que se você não cair no papinho dela, ou melhor, no que ela nos conta, de princípio pode ser que você não confie tanto quanto eu. Eu preferi confiar, mas foi uma escolha minha. Essa história é muito bem escrita, vale extremamente a leitura. É muito, muito, muito bem feito. Se eu pudesse recomendar um livro aqui pra vocês, eu acho que por mais que ele tenha sido 4º lugar, este aqui é o livro que eu mais recomendo a leitura. Porque eu acho que todo mundo vai gostar. Talvez até pense que é um pouquinho lento, mas depois que acaba se apegando à história e aos personagens, eu acho que é quase certeza que vai gostar bastante de O Silêncio da Casa Fria. E essa capa também tá linda, né? Tá muito linda. E tem tudo a ver, tá? Com a história. Tem muito a ver com a história. E agora vamos para o nosso top 3. E o nosso top 3 tá curioso. E tá curioso porque em terceiro lugar temos Daisy Jones and the Six, da Taylor Jenkins Reid, publicado pela Paralela. Essa história aqui, gente, olha que coisa mais linda que ficou, tudo coloridinho. Essa história aqui é extremamente bem escrita. Os personagens trazem informações muito válidas sobre diversas etapas que eles passam com a banda que eles acabam montando. Todas as pessoas, ninguém é santo nessa história aqui. Por mais que a minha personagem favorita tenha sido a Karen, ela também não tá 100% dona da razão.
E os outros personagens, os melhores personagens, no caso da história, são cheios de defeitos, são cheios de problemas. E é isso o mais fascinante, porque eles são humanos. Por mais que eles sejam talvez humanos em excesso em alguns aspectos, ainda assim eles são humanos e você consegue se identificar em alguns pontos do porquê algo está acontecendo na vida deles, do porquê eles estão fazendo determinadas coisas. Pelo menos um pouquinho você consegue sentir e se padecer por esses personagens aqui e gostar deles e o quanto eles amadurecem também no decorrer da história e eles acabam talvez não aprendendo tanto quanto deveriam, mas ainda assim é um processo, né? E talvez o processo de amadurecimento deles acontece no pós e não no durante, né? Mas o mais legal aqui é o conhecer o durante. E, enfim, Daisy Jones and Six é um livro que eu amei. Eu li ele devagar, curiosamente, mas não porque ele estava ruim, mas sim porque eu realmente não queria que ele acabasse. Foi uma leitura maravilhosa e pegou meu 3º lugar. E agora tá o porquê esse top 3 tá curioso. Porque o 2º lugar é Os 7 Maridos de Evelyn Hugo, também da Taylor Jenkins Reid, publicado também pela Paralela. E assim descobrimos que dos 2 livros que eu li da Taylor Jenkins Reid, Os 7 Maridos de Evelyn Hugo é o meu preferido, tenho que admitir. A Evelyn Hugo é uma personagem fantástica por tudo que ela passa, gente. É muito interessante ver tudo que ela tem que viver para ser feliz ou para tentar ser feliz durante um tempo. Todos os maridos dela, né, o que eles fazem com ela, o que ela passa com eles, né, questão de aparência, né, naquele universo de Hollywood, para ser uma atriz ainda mais na época dela. Enfim, é uma história muito linda, muito triste também, porque a gente adoraria que ela não precisasse passar por tudo que ela passa para ser feliz, que fosse mais simples essa busca pela felicidade. E o final também é ótimo. Eu, pelo menos, gostei muito do final. Foi uma surpresa pra mim. Eu definitivamente não esperava por este final. E eu fiquei chocadíssima. E, enfim, deu uma leve surtada com este final. E acabou se tornando o meu favorito da Taylor Jenkins Reid, Os 7 Maridos de Evelyn Hugo. E em primeiro lugar, o meu queridinho deste ano, que, gente, eu não poderia ter amado mais. Eu pensei que eu não ia amar tanto este livro. Eu sabia que eu ia gostar, porque é um tema que me interessa, mas eu não pensei que eu ia amar tanto. Tanto este livro, tanto a escrita deste autor e tanto estes personagens, porque os personagens escritos por ele são fantásticos, são cheios de camada e vai muito além da história de um vampiro que morde pessoas no pescoço. E esse livro é Drácula, do Bram Stoker, publicado, ou melhor, esta edição, né, é da Zahar. Gente, este livro, eu não tenho um ai pra falar. Essa edição também tá linda, né? Tá maravilhosa essa edição aqui. Mas eu não tenho um ai pra falar deste livro, um ai. Por mais que o final ele não tenha me agradado tanto, eu acho que ele deveria ter sido um pouquinho mais energético, um pouco mais dinâmico. Ainda assim, meu Deus, sério, Drácula é excepcional. Foi um clássico maravilhoso, se tornou o meu livro favorito da vida. Antes, o meu favorito da vida era, na verdade, a trilogia Millennium. Eu gosto muito dos livros do Stieg Larsson, tá em 2º lugar agora, porque Drácula pegou o pódio, tá em primeirão, tá lá com a taça na mão, tá uma loucura, porque, gente, sério mesmo, extremamente bem escrito, não é tão problemático mesmo com a época. Eu acho que ele conseguiu se abrir muito, principalmente a personagem feminina, que é a Mina, que se tornou a minha personagem feminina de todas as personagens femininas do mundo. Todos os personagens, na verdade, independente do gênero, a Mina se tornou a minha preferida. Eu amei muito ela e por mais que ainda tenham algumas questões, né, da época, ainda existia um certo machismo estrutural, não que hoje em dia não exista, mas enfim, alguns aspectos em pensar que a mulher era muito doce, era muito suscetível a determinadas questões, ela não tinha força suficiente para aguentar algumas coisas. A Mina nos mostra muita força e eu acho que o autor consegue trabalhar muito bem nessa personagem, como em todos os outros, né? Mas a Mina é a minha preferida. Mas estes são os meus 10 livros favoritos de 2020. Me conte você quais são os seus 10 livros favoritos de 2020.
Você já leu algum desses livros aqui? Gostou, não gostou? Me conte aí nos comentários o que você achou. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal caso não seja inscrito, de deixar um like neste vídeo aqui e também de compartilhar com alguém. Assim como, de caso venha adquirir os livros que estão ali na caixa de descrição, compre pelo link da Amazon, que está ali na caixa de descrição, como eu disse agora, para vocês adquirirem e ajudarem o canal a se manter. Muito obrigada novamente por ter assistido ao vídeo. Eu vejo vocês no próximo. Tchau, tchau!